Olá, pessoal. Então, dando início, aos nossos conteúdos deste semestre, seguindo o esquema do livro, sumário do livro de vocês, Novas Palavras, nós temos ali no sumário, capítulo 1, que traz o conteúdo O Simbolismo e o Pré-Modernismo no Brasil, iniciando na página 10. Então, eu trago aqui para vocês, para a gente relembrar um pouquinho que a gente, então, ano passado, a gente terminou, a nossa análise dos estilos literários, a gente terminou no estilo literário do realismo naturalismo, certo? Então, agora nós temos que dar continuidade e vamos analisar o parnasianismo e o simbolismo. E eu vou trazer aqui para vocês nessa aula um pouquinho, do conteúdo relativo ao simbolismo. Então, aqui nessa linha do tempo, que eu coloquei aqui para vocês, para analisarem, que eu peguei da internet, coloquei aqui neste documento, nós vamos ter que a literatura portuguesa, que é a literatura que foi desenvolvida na Europa, especificamente no país de Portugal, que é um país que nos colonizou, então nos influenciou muito em termos políticos, econômicos, culturais e literários. Então, basicamente, a literatura portuguesa ela vai se dividir em 3 momentos. Nós vamos ter aqui o período do trovadorismo, que vai de 1189, com as cantigas, que nós analisamos ano passado também, fizemos uma revisão do primeiro ano, em que alguns grupos se dedicaram a estudar o que era o trovadorismo, Depois nós tivemos na literatura portuguesa o segundo momento, que vem com o humanismo em 1418, Então, que é a poesia palaciana, e nós temos como representante o Gil Vicente, com as performances, de poesia e teatro. Aí, num terceiro momento, dentro da linha de tempo da literatura portuguesa, a gente vai ter o classicismo, que vai começar em 1527, nós vamos ter os Lusíadas de Camões, e nós vamos começar então as ideias do Renascimento. Então esses 3 momentos eles basicamente dividem, numa linha do tempo a literatura portuguesa. Já para nós no Brasil nós temos uma linha do tempo que ela de uma certa forma ela também foi muito influenciada, por essa linha do tempo português. Então, na literatura brasileira, a gente começa, na nossa literatura, os primeiros documentos, a partir de 1527, quando, 1500 a 1527, nós podemos dizer assim precisamente, que é o período quando Portugal já estava no período do classicismo, e já tinha uma tradição literária e histórica bastante grande. Nós recém estávamos começando, porque aí os portugueses aqui chegaram e começaram as interações com os índios aqui na nossa terra, e nós vamos ter 1500 a descoberta, e 1527 nós vamos ter já o quinhentismo, que é um estilo literário de uma certa forma um pouquinho mais solidificado, através da literatura de informação e a literatura de catequese, que a gente também revisou ano passado. Depois nós tivemos, em 1601, o início no Brasil da influência europeia do estilo literário barroco, Nós vamos ter o barroco no Brasil, com alguns poetas e escritores que vão fazer parte do barroco, O arcadismo em 1768, nós vamos ter o romantismo em 1836, que vai ser dividido em 3 períodos, a primeira fase romântica, segunda e terceira, que a gente analisou bastante no passado, as 3 fases do indianismo, ultrarromantismo e do romantismo terceira fase, que é aquele romantismo crítico-social, que é o condoreiro, que os jovens condoreiros, então, tinham uma visão mais ampla da sociedade e faziam uma poesia, uma produção literária mais de crítica social, Então, depois disso, a gente analisou no passado o realismo-naturalismo, que vai começar em 1881. 1881, então, nós vamos continuar com essa ideia de crítica social, de produções textuais mais objetivas, e uma busca pela perfeição, mas também vai ter uma poética, Nós vamos ter também poesia nesse período. A gente viu no passado realismo, naturalismo nos textos prosa,
Nós analisamos o contexto histórico do realismo e naturalismo nesse finalzinho do século XIX, analisamos também os autores e produções literárias da época e, né, a gente não analisou no passado a produção poética. Nesse mesmo período do final do século XIX, enquanto em prosa nós tínhamos o realismo e o naturalismo, né, representados por Aloysio de Azevedo, nós vamos ter Machado de Assis, então produzindo textos realistas e naturalistas, nós vamos ter concomitantemente a produção poética, né, que vai se dividir nesse período do final do século XIX entre os parnasianos e os simbolistas. E aí nós vamos ter que, oficialmente, né, no Brasil, o simbolismo vai começar em 1893, né, com características bem marcadas, que vai trazer, vai nos propiciar uma retomada, né, da subjetividade desse ser humano intimista, né, do subjetivo, do sentimental, que tinha sido descartado, ou pelo menos não mais tão focado desde o romantismo, né? Então aqui nós temos um período mais cientificista, mais objetivo, mais psicológico, de uma análise mais psicológica dos personagens e tal, em função do advento da tecnologia e da ciência nesse período, então a literatura sofreu essas influências também. Mas no simbolismo, os poetas simbolistas eles vão trazer à tona essa questão da subjetividade de novo, do cosmos, do mundo místico, da espiritualidade, da religião, da introspecção, do mundo dos sonhos, inconsciente, subconsciente, tudo isso vão ser aspectos muito importantes para os poetas simbolistas, tá? E depois, em 1922, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, que vai introduzir o modernismo. É bem verdade que nesse período aqui faltou colocar o pré-modernismo, né? Então, antes do modernismo se concretizar na Semana de Arte Moderna, nós vamos ter ali de 1900 a 1922 um período que é considerado um período, então, de adaptação, um período do pré-modernismo, que é um pouquinho antes de se iniciar a Semana de Arte Moderna, em que nós vamos ter produções literárias bem atípicas, já mostrando que os pensamentos, as filosofias de pensamento e influência desses escritores e poetas estavam mudando para culminar no modernismo. Bom, aí nós vamos ter, então, o simbolismo, né? O simbolismo propriamente dito, que é o conteúdo na nossa aula de hoje. Então, o simbolismo no Brasil, né, para quem depois for estudar, no livro, no capítulo 12, nós vamos ter ali também marcado no primeiro parágrafo, nos informando que ele se iniciou em 1893, né, com a publicação de Missal, que é um texto de prosa poética, e Broquéis de Cruz e Souza, que é o autor, né, mais importante brasileiro do modernismo, do simbolismo. Considerado o maior representante do movimento no país, ao lado do mineiro Alfonso de Guimarães, o simbolismo brasileiro, para alguns autores, não foi tão relevante quanto o europeu, não conseguindo substituir os cânones da literatura oficial, predominantemente realista e parnasiana. Então, quer dizer que como nesse período do final do século XIX, nós estávamos com muitas correntes literárias ao mesmo tempo acontecendo, nós tínhamos o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e ainda uma tendência que se iniciava, que era as produções pré-modernistas. Então, esse conjunto de produções fez com que o simbolismo, de uma certa forma, não adquirisse um destaque muito importante no Brasil, né? Tanto quanto foi na Europa. Na Europa, então, existiu uma oportunidade um pouquinho maior, de um período um pouquinho maior de desenvolvimento desse estilo literário. Aqui no Brasil, ele existiu, mas ele não teve esse boom, assim, esse impacto social tão grande quanto outros movimentos, né, que perduraram mais tempo. Então, esse fenômeno não é difícil de entender, né? O caráter universalizante, ao mesmo tempo intimista dessa poesia, parecia não corresponder às questões nacionais que, desde a Primeira República, vinham se refletindo nas tendências racionalistas dessas outras duas escolas. Então, além dessa questão de nós termos vários estilos literários
concomitantes e a tendência de pensamento era uma tendência mais racionalista, mais cientificista, em função das influências que a gente já estudou no realismo e naturalismo, em que a subjetividade, né, as perspectivas intimistas, o mundo dos sonhos, o mundo da psique, do inconsciente, nessa época não se era dado tanto valor assim, né? E isso contribuiu para que o simbolismo então ficasse restrito a um grupo de pessoas, aquelas que acreditavam nessas filosofias. Ainda assim, no Brasil, o grupo dos escritores simbolistas marcou sua oposição ao regime escravocrata do Império. Num segundo momento, porém, voltou a centrar seu foco quase exclusivamente nas questões estéticas. Então, mesmo que a poesia simbolista fosse mais intimista, houve produções que deram uma certa ênfase para uma crítica social, né? E no caso ainda, eles ainda estavam vivendo momentos de crítica ao regime escravocrata. Assim, o simbolismo brasileiro desenvolveu-se paralelamente a um fluxo de autores e obras de feição neoparnasiana, dentre os quais os poetas José Albano e Raul de Leone. Por outro lado, entretanto, as manifestações simbolistas no Brasil possuem uma aura de seita, com verdadeiras sociedades secretas, cujos ritos, jargões e nomes sugerem os traços essenciais do movimento. Por exemplo, romeiros da Estrada de Santiago, magnificentes da palavra escrita. Então, vocês percebam, aqui também, pelo que nós temos aqui o autor do nosso livro trazendo, que essa falta de destaque também ao movimento simbolista no Brasil se deve ao fato de que esse entendimento, essas produções estavam restritas a grupos pequenos que se constituíam como seitas, como sociedades secretas, né? Então, não era o pensamento que estava em voga, que estava sendo pregado e divulgado na sociedade, então você tinha que se retirar e criar o teu grupo secreto, onde você pudesse exprimir os teus pensamentos com mais tranquilidade. Então, aqui no livro nós temos, né, esses exemplos de nomes que associavam esses grupos simbolistas, então, a esses grupos que eram grupos ocultos, né, ocultistas, ou grupos que, enfim, trabalhavam questões intimistas, subjetivas, do inconsciente, da psique, da religiosidade, da espiritualidade, e ficavam um pouquinho à parte da tendência, né, que tinha surgido aí do cientificismo e do materialismo. Em meio às revistas da época, vamos citar a mais famosa. Então, a revista Fonfon foi uma revista, né, que foi divulgada no início do século XX, 1908 para ser mais precisa, e que vinha para trazer, né, reportar para a comunidade as ideias simbolistas, né? Os criadores crepusculares, decadentistas do país que então se envolviam na produção dessa revista. O melhor deles, que foi Pedro Kilkery, outro poeta maldito, teve sua prosa poética de grande complexidade e qualidade literária, recentemente redescoberta e revalorizada pela crítica. Então, esse nome é um nome que realmente, ao longo dos anos, tanto no ambiente escolar, ele não era muito conhecido dentro do simbolismo, porque os nomes mais conhecidos são o nome de Cruz e Souza, como um poeta, né? Ele foi um poeta catarinense que produziu, tem uma obra expressiva dentro do simbolismo, e o Alfonso de Guimarães, né? Que são os dois mais conhecidos no Brasil, mas nos parece que existem outros que estão sendo redescobertos, as suas produções estão citadas aqui no nosso livro, tá? Suas obras mais conhecidas são Notas Trêmulas do Diário Antigo e do Inário de um Nômada. Então, nós teríamos essa seria a contextualização, né, pessoal, do simbolismo no Brasil. Bom, capítulo 1, então, nós estamos, né, no capítulo 1, página 12 do livro Novas Palavras, e nós temos aqui na página 12 ainda, no cantinho direito do livro, da página, ali você percebe uma nota, né, que diz, então, a virada do século XIX para o século XX. Então, nós já tivemos uma contextualização ano passado sobre o contexto histórico desse período realista, naturalista, também parnasiano e simbolista, né? Então, aqui no livro nós temos um pouquinho mais de informações a esse respeito para relembrar. Na virada do século XIX para o XX, tanto
tanto no campo da filosofia e das ciências da natureza, quanto no campo das ciências humanas, a desconstrução das teorias racionalistas se faz notar, seja por meio da física relativista, de Einstein, ou da psicologia do inconsciente de Freud. Então, a psicanálise, revelação da importância dos sonhos do imaginário do inconsciente, seja por meio das teorias filosóficas nihilistas, pessimistas de Schopenhauer e Nietzsche. Então, quer dizer que mesmo nesse período, que era um período mais cientificista, nós vamos ter grandes nomes que vêm num contraponto, né? E aí se associam ou não ao movimento simbolista, mas que começam a pensar diferente o ser humano, dando esse destaque ao inconsciente, ao subconsciente, à psique humana, às emoções, ao interior, à espiritualidade do ser humano. Né? Em termos sociais, políticos e econômicos, a burguesia industrial, após algum tempo de progresso avassalador, desgasta-se com as disputas colonialistas, que evoluem em direção à Primeira Guerra Mundial, quando atinge um momento de culminância. Na Rússia, com a Revolução de 1917, surgem novas relações de poder. Tenta-se pela primeira vez a construção de uma sociedade socialista, conferindo maior relevo às contradições do modelo burguês vigente no período. Então, essas revoluções, essas guerras, conflitos fazem com que o homem comece, né, a criticar, a pensar, a tentar ver o mundo de uma forma diferente, não só o mundo, mas as pessoas, as relações, né? Portanto, o surgimento desse estilo, por um lado, reflete a grande crise dos valores racionalistas da civilização burguesa no contexto da virada do século e, por outro, dá início à criação de novas propostas estéticas precursoras da arte modernista do século XX. Então, o que nós temos que entender é que, ao mesmo tempo que nós estávamos nos estruturando como humanidade, como sociedade, dentro de uma visão burguesa, industrial, mercantil, materialista e cientificista, isso não estava suprindo as necessidades existenciais do homem, tanto é que os conflitos surgiram, as guerras surgiram, as revoluções grandes surgiram nesse período, na virada do século XIX para o século XX, e isso mais colaborava com que as pessoas que têm uma tendência desse pensamento simbólico, né, desse pensamento simbolista, desse pensamento intimista, tivessem uma certa certeza de que estavam no caminho certo nessa análise do homem, né? Que a gente teria que ir um pouquinho mais profundo na análise humana para tentar entender o porquê que algumas coisas aconteciam dessa maneira, certo? Então, pessoal, nós vamos ter as características do simbolismo na página 15 e 16 do livro de vocês. Então, o autor traz um pouquinho mais de características desse período, desse estilo literário, né? Então, o simbolismo, ele vai ser um movimento essencialmente poético, foi o que eu falei para vocês. O realismo e o naturalismo se constituiu na prosa, ou seja, nós temos livros, nós temos uma narrativa e um enredo. Agora, o parnasianismo e o simbolismo são produções poéticas, são poemas que vão nos surtir como interpretação a poesia. Tá? Para os adeptos do estilo, as palavras transformam-se em símbolos de vivências místicas e sensoriais indizíveis. Então, quem curtia o simbolismo, eles transformavam todas as sensações, as palavras em símbolos, né? Então, eles utilizavam o simbólico, por isso que o estilo chama-se simbolismo. A marca do simbolismo é criar símbolos, né? Utilizar figuras de linguagem, utilizar o simbólico, as imagens para representar sentimentos ou representar as suas palavras. E isso através do misticismo, né? O sensorialismo, tudo isso acaba ajudando para esclarecer esse simbólico, né? Então, para os adeptos do estilo, as palavras transformam-se em símbolos de vivências místicas e sensoriais indizíveis, intraduzíveis, mas passíveis de serem evocadas, sugeridas, aludidas por meio de metáforas, analogias e sinestesias. Então, há muita metáfora, eu falei para vocês, as figuras de linguagem, as analogias e sinestesias. Correspondências secretas entre os sentidos, harmonias entre os sons, perfumes e cores, tudo convergindo para o ritmo, para a musicalidade do verso.
A dimensão sagrada da estética simbolista se expressa não por meio de religiões instituídas e convencionais, mas no cotidiano de poetas malditos, isto é, incompatíveis com a ordem e com a moral burguesas. Então, os simbolistas se pensavam dessa maneira, né? Eles, dentro de uma perspectiva espiritual, mas não doutrinária e religiosa, eles se constituíam em sociedade para criticar, né, aquela moral burguesa ou aquele sistema materialista e exageradamente cientificista. De modo geral, os poetas simbolistas acreditam no desregramento dos sentidos e da sexualidade, na liberação da percepção e das emoções, nos delírios e alucinações que libertam a imaginação das amarras institucionais, medíocres e pragmáticas. Para eles, a poesia é um ritual mágico, uma combinação alquímica de palavras reveladoras de outras dimensões da existência. Na expressão de Paul Valéry, é simbiose do som e do sentido, feita de ritmo, harmonia, combinações sônicas e onomatopeias. Então, tais elementos explicam a expressão torre de marfim, utilizada muitas vezes pejorativamente para caracterizar o componente raro, hermético, culto, aristocrático, estilística e psicologicamente requintado da poesia simbolista. Tanto pela ruptura com a mentalidade burguesa, quanto pelo desenvolvimento de novos horizontes expressivos da linguagem, cuja raiz está na paixão pelo efeito estético que herdou do parnasianismo, o simbolismo anuncia e antecipa a revolução modernista da poesia, constituindo, como já afirmamos, uma estética fundadora e fecundadora da modernidade literária, a produção artística do século XX. Então, esses ideais simbolistas, eles acabam se tornando inspiração para o modernismo que vem, né, agora no século XX, a partir de 1922, se constitui fortemente como um movimento artístico e literário mais libertário, revolucionário, em que o subjetivo intimista ele vai ser fortemente expressivo, né? Concluindo, com o simbolismo, inicia-se a exploração de um novo campo pela imaginação poética, as dimensões da psique humana, privilegiada pelos românticos, a sensibilidade, a imaginação criadora, a intuição, o sentimento, numa palavra, a subjetividade, ampliam-se com o aproveitamento das imagens subconscientes e inconscientes, que serão posteriormente a matéria-prima do surrealismo. Então, percebam, o simbolismo como movimento estético literário, no finalzinho do século XIX ele surge, mas ele vai servir como o trampolim, né, o primeiro degrau para influenciar o movimento estético surrealista que vai vir junto com as vanguardas europeias logo, né, no início do século XX, e que vai, então, ser abarcado aqui no Brasil também, essas influências, que tudo isso começa na Europa, mas que vai acabar influenciando os nossos intelectuais também aqui no Brasil. Bom, aqui eu coloquei para vocês, então, algumas características que estão na página 16 do livro, que são as características do simbolismo de uma forma geral, né? Bem sintéticas. Nós no simbolismo, se você for ler um poema simbolista, você vai ver muito mais sugestão ao invés de descrição, porque a descrição você tem muito nos poemas parnasianos, porém no simbolismo você tem o simbólico, você tem sugestão pelas imagens, pelas figuras de linguagem, pelas metáforas, sinestesias, pelos sons que são, pela musicalidade que é colocada ali, você tem a sugestão de outras ideias, né, de outros sentimentos. Ele vai simbolizar ao invés de nomear, certamente, simbolismo, né, nós vamos ter muito simbólico aqui, redescobre a subjetividade, né, o sentimento. Por que é redescobrir? Porque já no romantismo, já existiu uma tendência, né, tanto poética quanto na prosa, de se expressar a subjetividade, né? Só que ali no romantismo, em função das influências do momento,
tornou-se um tanto quanto extremado, né? Tanto é que nós tínhamos a segunda fase romântica, que era extremamente desequilibrada, depressiva, triste, que era vinculada ao mal do século, né? Mas aqui nós já vamos ter um simbolismo um pouquinho mais de equilíbrio, mas nós vamos ter o subjetivo sendo destacado, o sentimento vai ser destacado, a imaginação, a sensualidade, a espiritualidade. Nós vamos ter uma exploração do subconsciente ou inconsciente, ou seja, esses poetas vão se deixar levar pelas imagens subconscientes, inconscientes, e tanto na arte quanto na literatura vão manifestar esse simbólico, né? Vai haver a preferência pelas sinestesias, que é a figura de linguagem que vai haver um misto dos sentidos. Nós temos os 5 sentidos que vão ser misturados nas produções poéticas simbolistas, metáforas, prosopopeias, analogias como figuras de linguagem. Então, tudo isso são marcas linguísticas que você reconhece num poema simbolista. Também temos, né, a utilização de letras maiúsculas em substantivos comuns para torná-los absolutos, para empoderar, enfatizar esses substantivos, né, dentro do poema, expressando, em muitos casos, poemas com um conteúdo bastante religioso, que não um conteúdo religioso dogmático ou cristão, quem sabe, mas um conteúdo mais voltado ao ocultismo, né, ao que é oculto, ao que é hermético, ao que é alquímico, né, dentro de um contexto de espiritualidade não convencional, né, com desregramento dos sentidos, da sexualidade, das emoções, de delírios e alucinações. Então, aí quando você vai para profundamento da psique ou do inconsciente, você pode, ou até mesmo ter contato com algum delírio, alguma alucinação, que vão ser inspiração para a tua obra, né, para a tua poesia, o teu poema, enfim. Busca o misterioso, o oculto, o vago, o caótico, o alógico. Então, as coisas que não têm muita lógica vão estar encaixadas aqui. Por isso que o surrealismo, que nós vamos ter mais adiante nas vanguardas e no modernismo, ele não é lógico, né? Então, você tem imagens produzidas e poemas que não há uma lógica, né? Há uma expressão da imaginação, do delírio humano, da alucinação, das emoções e sentimentos caóticos internos, e não há uma lógica. O anárquico, então, vai ser representativo de um aspecto simbolista, o indefinível e o inexprimível, né? O que você não consegue expor com palavras, você pode manifestar através da arte, através de imagens, do simbólico, né? Enfim, e aí você tenta exprimir através da arte. Considera o poeta, então, como um vidente de realidades transcendentais e a poesia como expressão de evidência mediúnica. Então, você vê que a relação muito forte da espiritualidade, né? Ou seja, era como se o poeta fosse um vidente, um médium, um místico que se conectasse com uma realidade transcendental e fosse colocar isso no papel, né? Então, e esse movimento, então, simbolista, ele vai anunciar o modernismo em sua busca da poesia pura, uma realidade tecida apenas de palavras, né? Mas palavras que expressam muito mais do que só o literal ou o material. Certo, pessoal? Então, vou deixar para vocês lerem um pouquinho no livro sobre o Cruz e Souza. Vocês vão ler, né, a biografia dele na página 16. Temos alguns exercícios para fazer também na página 17 e 18. E aí, nas próximas aulas, vamos dar continuidade e nós vamos entender um pouquinho do pré-modernismo. Mas eu vou fazer uma proposta de trabalho agora para vocês, vou deixar no Siga A, para que vocês finalizem o entendimento a respeito do simbolismo e pesquisem um pouquinho, né? E vão comparar com o simbolismo os aspectos e os poetas parnasianos, tá, pessoal? Então, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só me mandar um WhatsApp ou uma mensagem. Abraço!